Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar esse nosso encontro de hoje, o nosso projeto, Os Livros de Nossas Vidas, que é um projeto da Coordenação de Literatura e Humanidades da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Porto Alegre. Nós tínhamos esse projeto ao vivo no ano passado, sempre com grande público, e agora já retornamos semana passada com a presença do cronista Davi Coimbra, e hoje continuamos. E hoje extrapolamos as fronteiras do Rio Grande do Sul e fomos buscar no Rio de Janeiro esta figura que muita gente conhece aqui no Sul, seja como leitor, seja como ouvinte das suas contribuições muito contínuas na Rede Bandeirantes, mas também pelo fato de que ele viveu aqui vários anos, aqui no Rio Grande do Sul. É uma pessoa extremamente querida, além de importante escritor, de importante intelectual, foi um fantástico agitador cultural quando esteve aqui no Rio Grande do Sul. Eu mesmo participei, junto com muitas outras personalidades aqui do Rio Grande do Sul e com gente de fora, a exemplo da Nélida Pinhon, do João Antônio, de eventos que ele realizava lá em Ijuí, quando era professor da antiga Fidene, hoje Unijuí, e ele foi o primeiro a realizar, em plena ditadura, em plenos anos 70, fim dos 70, ele organizou grandes simpósios que reuniam milhares de pessoas lá em Ijuí. Tem muita gente que, certamente, que passou pela universidade, gente de Ijuí, que certamente recorda esses eventos fantásticos. O nosso convidado, então, de hoje é o professor, escritor, filósofo, comunicador, agitador cultural e mais 20 outras coisas que eu não ouso dizer, o nosso querido professor Dionísio da Silva, da Academia Brasileira de Filologia, autor premiado. Ontem mesmo, num trailer dessa live de hoje, eu falara que o seu livro, Avante Soldados para Trás, recebera o prêmio, então, o mais importante prêmio literário da América Latina, que era o prêmio Casa das Américas, com voto decisivo do presidente do júri, o escritor José Saramago. Dionísio, boa noite, é um prazer que tu estejas voltando aos pagos, se é que tu ainda lembras do sentido dessa palavra aqui do Rio Grande do Sul. Querido Sérgio Gonzaga, um professor de alta categoria, tudo que eu disser a seu favor aqui será chover no molhado, pelo menos no úmido. Você tem milhares de alunos aí por todo o Brasil e o virtual nos deu essa dimensão, não é? É uma alegria estar com os seus seguidores aqui, a todos que vieram ao Facebook para essa nossa prosa. Eu só prometo o seguinte, viu, Sérgio? Eu posso prometer em nome de nós dois, né? Porque os nossos alunos, ou quem já ex-alunos, os que já nos viram em algum lugar, isso aqui pode ser tudo menos chato, né? Porque nós temos o que contar e vamos contar, não é? Claro, claro. Bom, já vamos começar com a provocação. Ontem eu já, no trailerzinho, eu já te provoquei. Tu és um ex-seminarista, ficaste vários e largos anos no seminário. Como é que tu entraste no seminário? Tu tinhas dentro de ti uma vocação religiosa? Sérgio, quando eu era menino, tinha 9 para 10 anos, a minha mãe teve vocação para eu ser padre. Então, eu tinha que ser preparado naturalmente para aquilo. Eu também já vou dizendo, né, que sou desbocado. Hoje, um jovem faz um curso de aeróbica, aprende a saltitar um pouquinho e, de repente, a igreja está tão grande, por causa do celibato, né? E aquele rapaz vai lá, é ordenado padre. Eu acho que teria que ter muito cuidado, e eu estou dizendo de dentro da igreja, eu sou católico. Então, devia ter mais cuidado. Naquele tempo, um menino era preparado durante 14 anos para ser padre depois que ele terminava o primário. Então, eu fui morar com o padre Erval Fontanella, em Jacinto Machado. Eu nasci em Siderópolis, mas meu pai estava seriamente... Santa Catarina, né? Oi?
Santa Catarina. Eu sou catarinense, de nascimento, né? E ele estava com problema no pulmão e ficou 2 anos afastado do trabalho. Já tinha trabalhado 8 anos nas minas de carvão, foi morar em Siderópolis em busca de algum tipo de trabalho que não precisasse ir para debaixo da terra, não é? E ele foi trabalhar de fiscal das águas de arroz, da irrigação das granjas de arroz. E a minha mãe, então, foi a minha mãe que organizou um pouco isso, que mãe, nessas famílias numerosas, sobretudo minha mãe, filha de italianos, ela é gerente, né? Ela foi lá, enfim, quando eu vi, eu estava morando na casa paroquial, com o padre, cumprindo horário. Eu adorava aquilo, Sérgio, porque em casa, com muitos irmãos, eu gostava muito de silêncio, e tal como hoje diz o Humberto Eco, a gente tem que comprar uns pacotes de silêncio, porque silêncio não tem mais. Aquele silêncio, o padre obrigava o outro menino que morava lá, que era o Eloy Sempre Bom, morando comigo, um pouquinho mais taludinho do que eu, é uma época da idade em que 2 anos faz grande diferença, não é? Eu tenho 10, ele tem 12, uma coisa assim. Nós ambos éramos coroinhas. Você sabe que o coroinha chama coroinha porque ele tem uma tonsura, não é? Uma coroinha raspada lá no alto da cabeça, como os padres. Então, a gente era coroinha e servia e ajudava ali com as galhetas, com vinho e tal. Foi assim que eu fiquei lá? Sentiste solidão quando foste para o seminário, não? Lá com o padre, primeiro com o padre, né? Aquele primeiro ano ali na paróquia, não senti, porque a minha família ia à missa todo domingo, e inclusive muito orgulhosa que eu estava lá enfeitado que nem no carnaval, com saia vermelha, sobrepeliz branca, não é? Uma coisa impressionante, aquele menino lá metido. Uhum. E eu, inclusive, aprendi a língua culta. A primeira foi uma frase em latim, não é? Tinha que dizer, o padre falou assim, eu vou lá, eu digo assim, introibo ad altare Dei, e vocês dizem, ad Deum coletificat juventutem meam. Daí eu falei, ad Deum coletificat juventutem meam. Ele falou, não, tá errado, Dionísio. Juventutem meam, porque no latim se diz juventutem meam. Eu fui aprendendo ali. Português não, ninguém mandava eu pronunciar de novo, né? E as leituras? Vamos começar com as tuas leituras, apesar desse... Não foi uma punição, né? Tu não tem uma memória desagradável do internato, né? Desse seminário que depois teria? Ao contrário, Sérgio, eu sou muito agradecido à minha mãe, que ela me pôs naquela casa paroquial. Depois, no ano seguinte, que é 1960, eu fui para São Lugero, e depois, o São Lugero era seminário, São Joaquim, para me preparar era um pré-seminário, para me preparar, o ano todo durava a admissão, né? Para daí ir para o ginásio em Tubarão. Não, Sérgio, as primeiras coisas que eu li eram uma mescla de coisa santa e coisa que não devia, né? Porque, por exemplo, o padre assinava o cruzeiro escondido, né? E eu fui ver fui ver as primeiras mulheres com biquíni na revista O Cruzeiro, que estava lá num cantinho da escrivaninha do padre. Impressionado? Ficaste muito impressionado? Eu ficava impressionado porque aquilo era proibido, quando a gente não via a perna de ninguém, não é? Inclusive, nós, um pouquinho mais taludinhos, nós subimos no coro para olhar lá de cima, na saída, no alto da igreja, com o Enio Fraceto, lá de Jacinto Machado, que deve estar nos assistindo. O Enio Fraceto e eu, o Enio era pequenino, o Moacir Fraceto e o irmão dele, que são advogados hoje, eram mais taludinhos. A gente subia lá para olhar de cima, para ver o seio das mulheres quando saíam da missa. Era uma coisa impressionante. Ninguém mostrava nada. E a revista O Cruzeiro mostrava as mulheres de biquíni. E, ao mesmo tempo, lia a Bíblia, o Evangelho, e tinha que estudar e decorar as orações, as respostas em latim, cantar o Pater Noster em latim. O padre cantava com a gente depois do jantar. Pater Noster, qui es in celis,
Santificetur nomen tuum. Agora é vocês. E nós nos atrapalhávamos pra caramba, imagina, né? 9, 10 anos cantando Pater Noster. E livro, tu teve algum contato, fora esses livros religiosos? Tinha vida de santos lá para ler, essas vidas de santos? Por exemplo... Sérgio, tinha que ler a vida de santo e claro, né, alguns eram repetidos, porque eram efemérides. Vou te dar um exemplo. Enquanto a gente comia no almoço, no jantar, no seminário, em mesas de 4 lugares, alguém lia a vida de um santo. Uhum. E eu me lembro de um santo inesquecível, porque naquele dia serviram costelinha de porco, assada. E era o dia, e se lia aquele dia a vida de São Lourenço, que morreu assado numa grelha. E daí... Fizeram um negócio, um de nós lendo lá, São Lourenço morreu assado numa grelha. Numa certa altura, ele disse a seus algozes, pode virar que esse lado já está... Opa, saiu aí o Dionísio aqui pelo menos no meu vídeo, saiu do ar aqui o Dionísio, ele deve ter tocado lá em algum botão. O Dionísio, realmente, ele é uma pessoa muito divertida o tempo inteiro, em todas as circunstâncias da vida, algumas difíceis. Ele mantém um humor exemplar, né? Um humor, uma disposição para a vida exemplar. Vamos ver aí, vamos fazer uma ligação para ver o que ocorreu lá no Rio de Janeiro, onde ele mora agora, onde ocupou cargos importantes. Ele chegou a ser o vice-reitor geral da Estácio de Sá, da poderosa Estácio de Sá, que tem o seu núcleo no Rio de Janeiro. E eu vou aproveitar até para mostrar algumas obras. Esse livro que realmente tem o estilo... Você lê o livro e está ouvindo Dionísio, né, com suas butadas, suas ironias, seu senso de humor quase que frenético, né? Avante soldados para trás. É um episódio da Guerra do Paraguai. Ele estudou bastante, ele se documenta sempre bastante, mas reconta, né, uma guerra de um ângulo predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente humorístico. É um livro muito, muito agradável de ler. Aqui a edição, essa aqui é da editora Leia. Teve várias edições, eu até nem sei que edição, 10ª edição já desse livro, e essa minha edição já tem uns bons anos. O último livro dele, o último romance dele, causou polêmica. Opa, tá voltando. Voltou aí, Dionísio? Fosse falar mal da igreja, fosse falar mal do São Lourenço, e aí o que aconteceu, né? Então, São Lourenço, botou o Aguinaldo Severino aqui, São Lourenço estava te ouvindo e te castigou. É melhor tu não falar mais dos santos. Fala dos teus colegas, mas não dos santos. Foram os inimigos dos santos. Foram os inimigos dos santos. O santo gosta. Você sabe que nós estávamos com aquela costelinha na boca, né? Degustando, um olhou para o outro, os mais delicados aquele dia vomitaram, saíram, passaram mal, né? E outros mais debochados ainda comentavam, sussurravam aquilo. Daí tinha a história de Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Que era pecadora, às vezes era mais interessante por causa da imaginação da gente. Mas o interessante ali, Sérgio, era a leitura, e nós líamos muitos livros que eram proibidos, e como eram ensinados de 5 a 6 línguas, né? Tinha aula de grego, de latim, de inglês, de francês, de italiano. Então, por exemplo, você fugia com um livro em outra língua, um parágrafo, um trecho, e ia ler no banheiro lá. Alguns autores você leu sentado no trono, né, se sentindo um rei, com aquela luz de 40 watts lá no alto do teto. Eu acho que a maioria é míope por causa disso. Os padres poupavam a luz. Que livro? Você lembra algum desses livros, por acaso, que eram livros que não eram para ser feita essa leitura erótica, mas os estudantes faziam, né? Os seminaristas faziam. Sérgio, é tão difícil escolher livro, mas eu vou te dizer por exemplo, onde hoje nós estávamos em reunião na Academia das Ciências de Lisboa pela manhã, né? E alguém apresentou
aquele século que canonizou Camões, que foi o século XVII, né? O nome da pessoa, as primeiras edições, no tempo em que o manuscrito era uma forma de escapar da censura, porque o impresso tinha censura, né? Então ele estava apresentando uma palestra belíssima sobre os Lusíadas. Os Lusíadas têm uma singularidade. Você sabe que no canto terceiro da Inês de Castro estava cheio de... Isso, estava cheio de... tudo cheio de reticências. O episódio da Ilha dos Amores também. E quando a gente sabia que quando tinha reticências, tinha um pedaço proibido. Mas sempre chegava... As edições já eram feitas com reticências, né? Não sei se você sabe. Eram feitas com reticências. Seminarista e seminarista sabe. Então, o que acontece? Sempre entrava alguém que tinha os Lusíadas completo. Que maravilha! Sérgio, eu estou vendo aqui que o Giovanni Ricciardi, meu tradutor na Itália, está de Roma assistindo a gente. Uma saudação a esse grande sociólogo da literatura, um dos grandes do mundo, né? Giovanni Ricciardi, né? Esteve em Porto Alegre no ano passado aqui, né? Veio lançar um livro que o seu último livro lançado pela editora da PUC, com notas e anotações do Antônio Hoffel, nosso querido o Antônio Hoffel, governador. O Antônio, o nosso querido Giovanni veio aqui em casa, ficou aqui em casa na Barra da Tijuca para traduzir o Avante Soldados, Avante Soldati de Jethro Front, o Avante Soldados para Trás, para traduzir o Stefan Zweig Deve Morrer, que eu chamei de Lot Zweig. Ele publicou na Itália com o título de Stefan, o editor italiano publicou com o título de Stefan Zweig Deve Morire, e nessa reedição nessa reedição da Almedina, nós adotamos o título italiano. O Giovanni realmente melhorou muito a tradução. Melhorou. Melhorou, né? Ontem a gente falava que tem, às vezes, tradutores que também melhoram os livros, né? Às vezes pioram, e às vezes melhoram. Né? Então, Sérgio, mas só para concluir aquela parte anterior dos Lusíadas, hoje, durante muitos anos, depois daqueles saudosos tempos do seminário, onde eu não vi um único caso de pedofilia, ninguém sabe e ninguém tem notícia de um único caso de pedofilia naqueles anos dos seminários de São Ludgero e Tubarão. Isso me desconcerta quando eu ouço falar em pedofilia, porque era uma punição rigorosíssima. A pessoa que era, não a pedofilia, mas o próprio homossexualismo era punido com a expulsão da pessoa. Ele chegava lá tirava-se as comendas que ele tinha, os distintivos, ele era expulso realmente do convívio dos justos. Aquela cena que eu contei no Teresa d'Ávila, que o seminarista... Isso, no Teresa d'Ávila, namorada de Jesus. O seminarista é expulso, chega em casa, na cidadezinha onde ele morava, ele não aguenta aquela dor da expulsão, ele se suicida, o padre manda enterrar à entrada do cemitério e não dentro, porque suicida não merece o convívio dos outros mortos, para todo mundo passar por cima dele. São baseados em fatos reais, né? Mas a parte divertida das reticências é que depois daquilo ali, cada vez que a gente via um texto com reticência, a gente dizia, opa, o que será que tem aí? Né? E era só reticências. Que livros você leu livros propriamente literários que você leu? Lembra, assim, algumas leituras que te marcaram no seminário? Olha, a gente leu todo José de Alencar. O que me marcou muito foi o Dom Casmurro, logo no começo. A história do Bentinho e da Capitu. Claro, ele também foi obrigado a ir para o seminário, né? E a Dona Glória era a Dona Libertina, não é? Minha mãe. Libertina, lá de Siderópolis. E daí tinha, olha, A Idade da Razão, a gente leu escondido. A Carne, do Júlio Ribeiro, era tão proibido que a gente inventava brincadeira, né? Se passa num açougue, não é? E tal, não sei o quê. E traz a carne. Você tem aí a carne do açougue, né? E é um livro chatíssimo, né? É um livro pedante, não tem nenhum erotismo. A Divina Comédia no original, né, Sérgio? A Divina Comédia no original, em italiano, numa edição do Vaticano, uma edição... havia... Eu coloquei... Opa, caiu um aqui. Eu coloquei aqui para te mostrar, assim, a Divina Comédia foi lida e estudada, não é? E
Os escondidos era assim, a Idade da Razão, do Jean Paul Sartre. Imagina se tivesse outras coisas, não é? Agora, sabe, o que a gente o que a gente gostava muito era de poesia, naturalmente, e o Wilson Volpato recitava O Navio Negreiro. Ele era da divisão dos maiores e eu admirava muito o Wilson. Eu não entendia nada de literatura, foi ele que me trouxe. Eu sempre digo, o Wilson Volpato, meu colega de seminário, hoje mora em Florianópolis, é um advogado e empresário. Ele é gaúcho, né? Ele é catarinense. Catarinense, eu sempre pensei. Ele morou muito tempo em Porto Alegre. Uhum. Então, são pessoas assim. Eu vou conversando no correr das coisas, né? O que eu quero te dizer é o seguinte: a gente pegava, por exemplo, os textos latinos das antologias, ou então um inteiro, como De Bello Gallico, do César, as pessoas tinham que saber, aliás, homens divos em partes três, tá? Você tinha que. E era uma coisa assim, ó, Sérgio, e os nossos amigos que estão acompanhando aqui. A igreja teve dois caminhos para formar esse lastro intelectual. Ou a pessoa ia para uma escola do tipo Pedro II, Colégio Pedro II no Rio, o Caraça, o Júlio de Castilhos em Porto Alegre, ou então ela era formada por colégios religiosos, que a igreja sempre cuidou da formação dos seus quadros, não é? Eu acho que o cardeal mais bobo hoje deve saber umas 5 línguas, não é? Uhum. Não, aqui em Porto Alegre, além do Júlio, os referenciais eram colégios, os referenciais paralelos, privados, eram os dos religiosos, né? Eu estudei no Anchieta e praticamente todos os professores, todos de alto saber, nem sempre de boa pedagogia, de boa didática, mas sempre com grande conhecimento, a grande maioria eram padres, ou alguns irmãos mais dotados, né, intelectualmente. Não, e o Padre Vieira também, né, Sérgio? Quero dizer que dessas figuras de livros solares que a gente leu, tipo o Don Quixote do Cervantes, a Divina Comédia da Itália, Madame Bovary, que foi lido escondido, não é? Claro. Essas coisas todas, Balzac com os volumes da comédia humana que a gente conseguiu, mas o Padre Vieira, o Euclides da Cunha, quando eu achava, porque eu tirava notas muito altas em português, quando eu achava que eu sabia português, que deram os sertões, eu me sentia um analfabeto, eu não conhecia nenhuma daquelas palavras. É verdade. Me diz uma coisa, aqui o Eleanor Schneider, lá da Unisc de Santa Cruz, grande Eleanor, perguntando se tu leste Karl May. Nossa! A gente pronunciava Karl May, não é? May, claro, que é alemão, né? Acho que é alemão, não sei também qual é a pronúncia de May em alemão. Não, é alemão, Karl May. Bom, quem sabe isso é o Eleanor Schneider, né? O Eleanor Schneider, um abração para ele. Olha, o Karl May, A Sombra das Tâmaras, por exemplo, o que eu não sabia, Sérgio, eu vim saber só depois que saí do seminário, é que o Karl May escreveu todos aqueles grossos volumes que a gente lia, ele escreveu na prisão, né? Porque ele foi preso, era um ladrãozinho, mas muito bem punido, foi fazendo roubos cada vez maiores e as penas eram reincidentes. O alemão não perdoa, cumpre aquilo que é combinado, né? Para o bem e para o mal, né? Tu foste expulso do seminário, não? Oi? Tu foste expulso, te pediram, mas saíram, te pediram para sair, não? Não, quando a gente era desligado, entrou lá um reitor que desligava e dizia assim, e eu fiquei apavorado, né? Eu falei, mas como é que eu vou dizer lá em casa que eu não tenho vocação, que foi detectado que eu não tenho vocação para ser padre, né? Ele mandou uma carta para o meu pai que eu gostaria de pôr num quadro, porque eu comecei a chorar, né? Eu não queria parar de estudar ali, mas chorar não, né? Porque o homem não chora, aprendemos na nossa infância, né? Os olhos molhados, ele falou, não, eu vou mandar uma carta aqui que você não fez arte nenhuma, fique tranquilo, eu vou escrever, Dionísio da Silva não fez arte nenhuma.
Daí eu levei essa carta que começava assim: Dionísio da Silva não fez arte nenhuma, apenas uma junta de padres, porque foram 3, ele invocava... Por unanimidade absoluta. Acharam que ele não tinha vocação para ser padre. Muito tempo depois, o José de Souza Patrício, meu colega de seminário, o Wilson Volpato e um ex-padre, esse passou, o padre Vilásio Volpato. Nós temos um colega que hoje é bispo, mas eu não convém dizer o nome, deixa a turma descobrir. E daí, nós fomos no seminário de Tubarão e achamos o livro com as anotações dos nossos desligamentos. Uhum. E eu ia pegar aquele livro, consultei o padre Vilásio. O padre Vilásio deve estar me assistindo, esse padre Vilásio. Mas padre é para sempre, né? A ordenação é do Antigo Testamento, do tempo de Melquisedeque, e a ordenação é: tu és sacerdos in eternum, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, daí o inventor do sacerdócio, né? E daí olha aqui, dá licença, Dionísio, entrou um cara que tu conhece, aí, um tipo aí, é meu inimigo, Sérgio Faraco. Ele leu a obra completa de Cassandra Rios, esse foi o motivo da sua demissão do seminário. Se fazendo... Não, tu saísse porque detectaram que havia uma tendência, digamos assim, de interesse excessivo nas pulsões mais subterrâneas. Olha, o Sérgio Faraco, meu colega de um outro projeto que fazia a tua biografia, Sérgio Gonzaga, nós não esquecemos desse nosso projeto. Bem-vindo, querido Sérgio Faraco, parabéns pelos seus 80 anos, que eu vi celebrados aqui num caderno especial da Zero Hora, não é? O Sérgio Faraco, ele não sabe, eu digo assim, olha, tem 4 contistas, tem 4 autores de narrativas curtas hoje da minha admiração, e como eu sou doutor em letras por um centro de excelência, não é? A USP, você também é, eu posso prescrever os 4 melhores contistas, dos 4 melhores contistas mundiais vivos, 2 moram no Brasil e escrevem em português. E é uma pena que tão poucos ainda para os 220 milhões de habitantes que somos, não saibam disso. Dalton Trevisan e Sérgio Faraco. Uhum. Limpaste a barra, então, aí com ele, né? Não, vou falar sobre ele andava meio suspeitando. Ele suspeitou que a tua saída do seminário não se deu por simplesmente não perceber vocação, mas algo mais grave. No romance Narciso e Goldman, do Hermann Hesse, o jovem Goldman, seminarista brilhante e admirador e cristão, mas ele pula um muro enorme e vai ter com a camponesa. Então foi a razão. Aí ele sentiu que não tinha vocação. Eu acho que tu deve ter... Sentiu que admirava o seminário, mas não tinha vocação, porque a tua vocação era outra. Por isso, ontem eu até falei, estou pegando o livro aqui, o nosso querido Rubem Fonseca, José Rubem Fonseca, escreveu esse livro, que ontem eu coloquei, O Seminarista, onde o seminarista, que é um bandido, assassino, mas, acima de tudo, um voluptuoso, um libidinoso, um licencioso. E como se chama? Não se chama, é D.S. Sabendo que o Dionísio se encontrava com muita frequência com o Rubem Fonseca, era um dos poucos amigos. O Rubem Fonseca era uma pessoa mais retraída, né? Sim, contida, reservada. Muito reservada, não dava entrevista, não. Sabendo, certamente ele se baseou, pelo menos numa das... Como bandido eu sei que tu não és, aí que eu deduzi que aspectos libidinosos te afastaram do seminário. Mas vamos voltar a falar dos livros aqui. Não, mas só para concluir, Sérgio, me permita. A Cassandra, claro. Vou responder para o Sérgio. A Cassandra Rios, não, mas a Adelaide Carraro, sim. Sobretudo eu e o governador, a gente degustou. E eu depois, quando eu estudei a censura na Federal do Rio Grande do Sul para o mestrado, aí em Porto Alegre, e para o doutorado na USP, eu descobri que a censura tinha prejudicado muito a Adelaide Carraro, porque ela pagava a escola dos filhos, não sei se ela ou a Cassandra, Ela, eu acho que a Cassandra não sei se tinha filhos. Com direito autoral.
Teria que conferir essas coisas que a gente faz para a tese, Sérgio. A gente tem o costume de, por saúde mental, esquecer, né? Porque a gente sofreu tanto com aquilo para conferir, responder na banca, aquelas coisas. Mas, enfim, ela teve um problema porque ela não conseguia pagar a escola do filho, porque o Armando Falcão, que tinha sido ministro da Justiça do Kubitschek, foi do governo Geisel e foi o maior censor da história brasileira de todos os tempos, inclusive o maior censor de todos os tempos, porque ele ultrapassou a marca do Index Librorum Prohibitorum com a lista dele dos 508 livros proibidos em 4 anos do governo Geisel. Que, curiosamente, era um sujeito disposto a fazer uma abertura, né? Mas tinha esse ministro primitivo, né? Agora, o curioso é que desses 508 livros proibidos, um grande número deles, acho que a maioria, certamente, eram livros considerados obscenos, né? Como a Cassandra Rios, Adelaide Carrara e outros que não eram da mesma linhagem. Um professor entrou aqui, querido professor Alberto Menegotto, e disse que se Faraco e eu estivéssemos, como lá no seminário, certamente daríamos toda a razão para que tu fosses expulso. Não, você sabe que... Não faríamos isso, claro. Alberto Menegotto, eu acho assim, eles por eles serem amigos, eles seguiriam aquela lei que é atribuída a Getúlio Vargas, né? Para os amigos tudo, para os outros a lei. Então seriam expulsos os outros. Mas, Sérgio, dessas leituras, o que eu gostei dos tempos de seminário é a possibilidade daqueles pirralhos lá na adolescência profunda lerem no interior, né? No interior de Santa Catarina, Jacinto Machado, Siderópolis, vejam que grandes metrópoles, né? E como era doce a vida ali, como era boa, e a gente ia para o seminário e lia César Lucrécio Salustiano em latim. Então, no doutorado da USP, eu evitava dizer essas coisas, porque o cara dizia assim, olha, saiu uma tradução muito boa aí do César, dos textos latinos. Não, eu gosto de ler os textos latinos no original. Quer ver? Eu vou te mostrar uma curiosidade. Você sabe que a gente não pode contar a não ser em ambientes assim, né? Aqui tem o Eusébio, a História Eclesiástica, em inglês e grego. Isso é só para Cláudio Moreno, né? Essas pessoas. E você não pode dizer isso hoje, porque você tem que pedir desculpas. Você diz, olha, o Eusébio, eu tenho uma edição bilíngue, inglês, grego, eles te expulsam uma porrada do ambiente, nunca mais. Uma pessoa dessa não pode ir em flip, porra nenhuma, porque lá você tem que dizer que o Brasil é um lugar difícil de viver e que na tua infância era pior ainda. Você passava fome, você imagina, os pessoal era gordinho no seminário, comia pra caramba, né? E lia bem, não é? Ô Dionísio, tu saísse do seminário e fosse dar aula, fosse fazer faculdade, como é que foi? E aí, e os livros, nessa sequência que tu deve ter entrado mais numa literatura mais moderna, né, mais contemporânea, que talvez não fosse o forte do seminário. Eu queria, desde os 5 anos, não sei porquê, não sei te dizer porquê, eu queria ser escritor e achava que o Rui Barbosa, que tinha a cabeça do tamanho da minha, por isso que eu ia ser escritor, porque eu tinha uma cabeça daquele tamanho e tal, e eu era muito argumentador com a minha mãe, com meu pai. Com a minha mãe era menos, porque dois ou três tapas resolviam o problema, não é? Mas com meu pai era uma figura docíssima, perdia tempo conversando, mas por que você fez isso, meu filho? Mas eu fiz por causa disso, mas não fui eu, mas a minha mãe exagerou, mas ela exagerou aonde, em que detalhe, o que aconteceu? Ele voltava do serviço, depois das minas de carvão, num fim de semana, examinando o que a gente fez, lá em Jacinto Machado também, depois de fiscal das águas, chegar em casa e ouvir aquela torre de argumentações para escapar do castigo, né? Que viria certo, porque eu fui criado numa família que castigava o mal feito e
e não punir, e você não ganhava nada em fazer o bem, porque aquela era a tua obrigação, não é tirar 10. 100 na escola é tua obrigação. Bom, daí, Sérgio, eu fui depois do seminário, eu vaguei. Aí fiquei em Curitiba um tempo, mas eu fiquei no sudoeste do Paraná antes, e fui ser professor, né? Fui fazer o que eu sabia. Eu cheguei numa escola, Sérgio, a diretora selecionava os professores. Falou, o que é que o senhor quer lecionar? O senhor escreveu aqui que o senhor leciona português, inglês, francês, geografia, história, moral e cívico. Afinal, o senhor sabe tudo? E eu, na maior cara de pau, falei, sei. Porque quem saía do seminário, com aquela formação, né? Vida, com 16, 17 anos, você imagina dar inglês básico, francês básico, moral e cívica, era só pegar o livro e ver o que era. Português, você dava de ouvido. Latim não tinha. Grego não tinha. Então, ela fez testes. Ela foi e disse, mas onde é que você estudou? Isso no sudoeste do Paraná, né? Eu falei, eu estudei para padre. Por que saiu? Vinha aí, sempre teus pecados afloram sempre, né, Dionísio? Daí eu tinha que dizer, pois é, né, a gente vai carregá-los. Eu dizia, assim. Um dia ela disse assim, já no segundo ano, eu tinha formado comunidades eclesiais de base, eu larguei tudo e fui formar comunidades eclesiais de base com uma turma que me deixou muitas saudades. Uma austríaca chamada Elfriede Prem, que provavelmente está nos assistindo em Goiás, porque ela nunca deixou esse trabalho. Ela veio da Áustria no esplendor dos 20 anos, se dedica aos pobres até hoje. É uma congregação sui generis, tem 6 ou 8 freiras, eu não sei se são 6 ou 8, mas são pouquíssimas. A irmã Tecla, um belga Kackelberg, um outro belga Omblet, formamos comunidades eclesiais de base no interior do sudoeste do Paraná, durante uns 3 anos. Daí eu fui morar em Curitiba e fiz um curso de teologia ali na Praça Rui Barbosa, onde hoje é a Faculdade de Economia, não sei se ainda é, e foi ali que eu estreiei como escritor. Meus amigos Fábio Campana, Dante Mendonça, Manuel Carlos Caran, que é um passado paranaense na minha vida que ninguém me pergunta, Sérgio. Né? Tá. Mas antes de chegar à condição de escritor, o que tu leste assim vorazmente? O que autores? Como é que foi teu ingresso? Porque, embora vocês lessem lá Cassandra Rios, a coleção completa, como disse o Faraco, não, Adelaide Carraro, no meu caso. Vocês não tinham propriamente... Quer dizer, a literatura moderna, isso é a literatura a partir do século XIX, talvez não fosse tão conhecida, o século XX. O que tu leste que te puxou, né, que te arrastou em direção à escrita, né, à escrita literária? Sérgio, eu não tenho, assim, um autor nesta formação que eu possa dizer, este foi decisivo. Isso é matéria para o inconsciente, né? Mas eu acho, olhando assim para trásmente, como diz com tanta profundidade o Odorico Paraguaçu, olhando para trásmente, criação imortal do Dias Gomes, né? Eu fico olhando assim, provavelmente aqueles irmãos Karamazov que a gente leu, aquele Alyosha angustiadíssimo, não é? Aquele Guerra e Paz, aquelas coisas, aquelas narrativas do Maupassant com o Flaubert, perdão. Maupassant foi mais tarde, porque o Maupassant são só narrativas curtas, aqueles romances panorâmicos, não é? Que hoje não pode escrever mais, né? Havia no canto da sala um piano, sobre a mesa um vaso de flores, um candelabro, não sei onde. Quem vai escrever isso lá na editora? Eles dizem, esse aqui não vamos publicar, não é? Ninguém mais descreve, não é? Ninguém mais descreve, nem deve, não é? E daí, então, eu acho que esses autores tiveram uma força em mim inconsciente. Conscientemente, eu gostava muito, mas eu adorava
do modo do Érico Veríssimo escrever, contar uma história, o Jorge Amado, com começo, meio e fim, bem arrumadinho, aquelas histórias. Mais tarde, o Josué Guimarães, que é um escritor que eu admiro muitíssimo, né? Muito. Naquele período, ninguém cita, né, os autores brasileiros. Eu fui influenciado por eles, sim. Por exemplo, você pega aquela menina de Adorim, apaixonadíssima por... aliás, mais objeto da paixão de um homem que acha que ela é homem e você só vai saber na última página. Aquelas são situações, é um rio muito caudaloso, né, para você dizer foi esse, foi aquele outro. Um trecho do César na Guerra Gaulesa, um parágrafo da Teresa d'Ávila, né? Sei lá, Sérgio, uma vida de santos e até coisas simplórias, como assim, esse é o almanaque Capivarol. Nessa época se planta isso, aquilo. As pessoas sabiam escrever, inclusive no almanaque Capivarol. Não é? Hoje você manda fazer uma nota de falecimento e vai ver assim, como é que fizeram? Antes de publicar no jornal, tem que ver se o cara disse quem morreu e onde vai ser o enterro, porque às vezes não sai isso. Né? E... tu tens, entre os autores, os clássicos, não vamos falar dos contemporâneos a gente tem alguns. Sim. Os clássicos, tu tem um autor que não te tocou, que você até pode reconhecer que é grande. Isso acontece com a gente sabe, é um grande autor, é um grande escritor, mas não me toca pessoalmente. Tem alguns autores assim nessa linhagem? O Thomas Mann. Eu acho ele muito bom e ele não me toca. E outra escritora que me toca pouco, eu vou cometer as minhas heresias, né? Aqui todo mundo tem direito às suas heresias. Eu acho, por exemplo, o Thomas Mann, os Buddenbrook, tudo bem, a gente tem uma coisa assim, mas aquele Montanha Mágica, tão louvado, não é? Eu não quero parecer arrogante, mas eu acho que o Montanha Mágica precisa de um copydesk, compreendeu? Aquelas reflexões são excessivamente descritas, não que elas não sejam pertinentes, são excessivas. Assim, eu estou dizendo, heresias, né? Na minha modéstia... Mas o Thomas Mann, tu não está sozinho, porque tem muita gente que eu mesmo também li com alguma dificuldade o Montanha Mágica. Os pensamentos, as ideias são lindas, são profundas, mas falta ação, né? A gente está acostumado, eu acho que o grande romance ele tem que ter ação, né? Ele tem que ter acontecimentos empolgantes e múltiplos, né? Variados, né? E talvez seja isso, mas, claro, por exemplo, Morte em Veneza é espetacular, né? E eu acho que Montanha Mágica, eu também, e muita gente tem essa resistência um pouco, especialmente à Montanha Mágica do Thomas Mann. Portanto, fica tranquilo que não está sozinho. E o Ulisses é muito chato. Então, eu falo com pessoas que gostam do Ulisses, mas gostam sinceramente. Claro. E tem um que, inclusive, é muito brincalhão, né? E diz, Dionísio, você tem que ler Ulisses num dialeto gaélico, que eu vou arrumar uma edição para você, porque o Ulisses complicou muito a sua vida. Né? Não, mas eu já tentei, eu leio em inglês também. Eu li por obrigação, eu tinha que ler, né? Então, é verdade, é verdade. Tem momentos deliciosos, né? Momentos. Mas como romance de... Aliás, o Finnegan's Wake, que também é outro, que eu quero dizer... Olha, eu vim aqui cometer heresias, né? Mas eu tenho notado, Sérgio, que pessoas que têm, assim, uma certa alergia à literatura brasileira, que só vai ser reconhecida... Nós trabalhamos com prazos longos, né? Com a posteridade, os escritores mais reconhecidos do tempo do Machado de Assis não são mais lembrados, né? Então, nós trabalhamos com outros prazos. Eu nesse caudal de responsabilidades que eu estou fazendo aqui, porque com você a gente tem de 007, não é? Licença para Matar, eu começo a olhar tristes coincidências. Por exemplo, as pessoas que gostam muito do Ulisses, do Jaime Joyce, do Finnegan's Wake, de repente indicam música para os alunos estudarem, lerem, num tempo em que eles já tiveram um ensino médio fraquíssimo, não sabem que um colega deles, um colega
alguém que passeou por aquele mesmo campus mereceu um poema do Carlos Drummond de Andrade, mas você não vai ler nem o Guilhermino César, nem o Carlos Drummond, porque naquele pouco tempo que te sobra, você tem que ouvir uma música, porque indicaram uma música. Eu acho que tem que realmente dar atenção à música e a letras de músicas brasileiras fantásticas e extraordinárias. Mas o nosso tempo é muito precioso para elas ocuparem o lugar disso nas cadeiras de literatura brasileira. Eu não estou me referindo especialmente a ninguém, mas eu já notei em vários campos que tem esse tipo de coisa. Vários campos. E da Clarice, Sérgio, só para concluir, eu conheci a Clarice Lispector, né? Contei esse episódio aqui para Débora Mutter numa entrevista, e eu vi a Clarice Lispector de dedo no Rubem Fonseca dizendo: Zé Rubem, você está sendo muito lido, você presta atenção, isso não é um bom sinal. E eu me esforçando para sair da universidade, fazer programa em rádio, levar as coisas adiante, escrever no jornal, e eu vi aquilo, eu levei um choque, né? Ninguém lia Clarice, pouquíssima gente lia, é uma grande escritora, mas a mim, ela mexe muito com os contos, com os romances, não. Bom, estamos, claro, aqui as pessoas... Nós já tivemos várias heresias aqui. No caso do Joyce, eu acho que a tradução do Antônio Ais talvez seja, né, como dizia o Paulo Franci, a única pessoa que no Brasil, na fala, ele fala assim, discrepo. Digo isso. Não, discrepo. Não. Discrepo, ninguém espera, né? Do Galindo realmente torna o Ulisses extremamente... Simples não é, porque é um livro de alta complexidade, tanto do ponto de vista da linguagem, da estrutura narrativa, da temática, mas eu acho que a tradução do não foi feliz, né? A tradução foi a primeira, não vamos tirar o Einstein naquele maravilhoso dicionário. Mas o nosso amigo Flávio, nosso querido amigo Flávio Loureiro Chaves, ao vivo, que tem muita gente que assistiu, fez algo surpreendente. Mas como ele é o Flávio, ele tem o direito. Flávio, para mim, é o melhor leitor de literatura universal que nós temos, o mais culto dos leitores que há no Rio Grande do Sul. E ele, aqui não aqui na online, né, mas ao vivo, disse que ele considerava Borges um escritor que não estava à altura do prestígio e da fama que a Cláudia Leitano estava com ele, estou me lembrando, da altura. É uma opinião, né? Você tivesse que levar uma obra completa para uma ilha, assim, vão te condenaram, né? Te condenaram ainda pelos crimes de licenciosidade do seminário, como disse o Sérgio Varaco. Eu seria... Te condenaram a... Vai lá para uma ilha, tu não vai poder mais falar com ninguém, ler com ninguém, tu vai ter o direito de levar uma obra completa. Uma obra completa, um livro, que pode ser um livro ou uma obra de um autor, uma obra completa de um autor. Se eu tivesse que escolher só um autor, só um, é diferente se você tivesse que escolher um livro. Se tiver que levar um livro, eu vou levar a Bíblia, porque eu acho que só o livro de Jó eu já li umas 30 mil vezes, né? Para mim é uma narrativa que ninguém aprende a escrever que nem o narrador de Jó, né? Claro. Então, compreende-se num pecador. E compreende-se num pecador, né? Sempre a busca da remissão. Né? Para se punir, né? A tolerância divina. Mas você sabe que eu escrevi um romance, né, Sérgio, que ninguém lê. É o único livro meu que vendeu só uma edição, chamado Goethe e Barrabás. Sim, conheço esse livro. Você conhece tudo. E eu quero dizer, a propósito, ao te responder, que quando eu ganhei o Prêmio Caso das Américas com Avante Soldados para Trás, o Pedro Paulo ficou preocupado. Pedro Paulo era editor da época da Siciliano. Siciliano. O Pedro Paulo de Sena Madureira ficou muito preocupado, assim, admirado, surpreso. Veja você, começavam certos problemas nos circuitos escolares, porque os meus livros vendiam muito bem, o Avante Soldados para Trás, com o Prêmio Internacional com o Saramago na banca, não estava vendendo. E daí eu falei isso com o Flávio Loureiro Chaves, meu querido Flávio Loureiro Chaves,
que me salvou disso, nunca vou esquecer. Você mostrava aí 11 edições do Avante Soldados para Trás, 10 delas eu devo ao Flávio, porque o Flávio fez um prefácio explicando por que eu tinha escrito aquele romance que se situava na retirada da Laguna e porque corriam rios de tinta para escrever o que houve na Guerra do Paraguai. Então, os professores entenderam o romance e começaram a falar do romance. Os professores, Sérgio, assim, do ensino médio, né? Então, eu queria dizer isso. Para a Ilha Deserta, eu acho que eu levaria o Machado, debaixo do braço, Machado de Assis, se fosse isso. Agora, eu levaria o Borges, o Flávio, me desculpe. O segundo autor seria o Borges. O terceiro, a Divina Comédia. O quarto, o Goethe. Não é? O primeiro Fausto, o segundo Fausto. Eu ia dar um jeito de... Já quer montar uma biblioteca nessa ilha? Aí não vale, né? Já está montando se eu tiver que escolher um Machado, eu vou escolher um autor brasileiro que eu acho que ele tem um alcance internacional, mundial, e está tardio. Quando sai, que a pessoa descobre, como agora nos Estados Unidos saiu uma outra edição, esgotou num dia, né, onde tem gente que consegue escolher e tem poder de ler, de entender as coisas, esgota num dia. O livro vai, não é? Eu levaria o Machado. Esse autor seria o Machado de Assis. Se não fosse a Bíblia, seria o Machado de Assis. Agora, Sérgio, eu quero te fazer uma confidência aqui que é muito interessante para aquelas pessoas que gostam de livros. Algumas coisas nós não podemos fazer mais. Por exemplo, tem uma aluna aqui nos assistindo, que ela foi minha aluna, ela se chama Nurimar, ela foi minha aluna lá em Ijuí. Outro dia, conversando com ela, eu disse assim, Nurimar, se lembra que a gente brincava com o Gustavo Maciel, nosso professor, que a Norinhá, nós chamamos você de Norinhá, e a Norinhá é uma puta no Grande Sertão Veredas? Rimos juntos, né, nas mensagens aí, trocando. Se você chegar hoje e disser para um aluno assim, sabia que você chama Norimar? Porque tem a Norinhá no Grande Sertão, ela é puta. Você vai para uma delegacia de polícia, cara. A direção te chama, te tira as aulas. Ficou tudo uma bosta, ninguém pode dizer mais nada, não pode brincar, não tem humor, não tem nada. É tudo Código Penal, a brincadeira vai para a denúncia, você fez não sei o quê, ficou triste. E a leitura é o território da liberdade. E o ensino, claro que mediado pelas coisas... O Giovanni entrou aqui em parênteses dizendo que tem problemas de transmissão na Itália, que ele não está conseguindo ouvir nem ver. Mas é problema italiano, viu, Giovanni? Porque aqui está tudo bem. Nós estamos vendo. É uma desgraça. Não venha nos dar o Giovanni que não venha nos dar um carteiraço europeu aqui, né? Nós estamos vendo, nós estamos nos vendo. Exatamente. Sabe com quem está falando, Giovanni? Eu quero fazer, Dionísio, antes que eu me esqueça, um programa contigo, porque tu te tornasses um filólogo, teu livro A Origem das Palavras, que edição? Ontem não me ocorreu, qual é a edição que está no momento? Eu estou preparando a 18ª pela editora Almedina para circular também em Portugal, sabe, Sérgio? Editora portuguesa. Porque agora meus livros saem pela Almedina, como Stephen's Why Deve Morrer, ele já está em Portugal, sai em Portugal, a África portuguesa e o Brasil simultaneamente. É um passo extraordinário que a editora Almedina está dando no Brasil. Claro. Mas ele é a 18ª. Vai ser a 18ª, que é um sucesso, né? Levando um livro sobre a origem das palavras. Tu tens uma coluna, tu tinha uma coluna na revista Caras. Muita gente te criticou por tu ter uma coluna na revista Caras, né? Cara, como é que tu respondia essas pessoas que te criticavam por estar na Caras? Ô, Sérgio, eu tinha feito umas 3 ou 4 colunas lá no ano de 93. Nós fundamos a Caras, né? Eu fui dos números iniciais, quer dizer, eles fundaram a primeira coluna. Eles eram donos. Eu fui daquela equipe que começou a Caras. Eu escrevi 25 anos na Caras, toda semana sem uma única falta. Eu parei em 2018. Então, não faz ainda 2 anos. Bom, eu estava num campus de concentração da Universidade Federal de São Carlos, se aproxima uma professora muito cheia de empáfia, muito arrogante, mas ela
tinha assim, um certo cuidado comigo. Ela chegou e falou assim, porque ela sabia que ela ia discutir uma coisa que ela conhecia, podia ser que eu citasse uma bibliografia que ela não tinha lido, que se você me perguntar, depois eu te conto o que houve com o Milor em Passo Fundo, com esse negócio de a pessoa dizer que não tem de ter lido uma coisa que não leu, né? É outra história. Mas para não devagar, ela falou assim, Dionísio, mas você, né, um doutor, um escritor, um professor universitário, que vergonha escrevendo na Caras. Eu fui pego de surpresa e falei assim, mas como é que você soube? Daí as pessoas ao redor começaram a rir, porque é aquele tipo de coisa. Como a gente dizia que comprava Playboy para ler as reportagens sobre a América Central, ela pegava Caras, não é? Lógico. Nesse dia que falarmos da origem das palavras, eu vou te perguntar uma história que tu nunca contaste muito bem para todos os teus amigos brasileiros e no exterior, que são muitos também, a respeito, tu ganhaste um concurso, até podia já, disso aí eu vou tirar, tu não precisa contar essa história hoje, mas eu vou tirar uma pergunta para ti. Tu ganhaste um concurso da revista Playboy, que todos os homens e rapazes e adolescentes brasileiros, seminaristas, todos os seminaristas brasileiros entraram nesse concurso, que era o seguinte, escreva uma frase sobre a Vera Fischer, né, sobre a beleza da Vera Fischer, e a revista pagava um jantar para você com a Vera Fischer. Você ganhou, você vai nos contar isso outro dia, seu jantar com Vera Fischer. Mas, além da Vera Fischer, você usou dessas estratégias, que eu até usaria o adjetivo sórdidas. Isso é com a poesia, não sou poeta. Esses são os poetas, eles cantam as mulheres na maior cara de pau com seus versos. Não, você usou assim, um livro, não seu, né? Usou alguma vez algum livro para tentar seduzir uma colega, seduzir uma jovem, seduzir uma senhora, sei lá. Você usou um livro, vou te dar esse livro aqui, um livro que tivesse segundas intenções, terceiras, quartas, quintas intenções? Sérgio, eu vou dizer uma coisa aqui, aquele terreno pantanoso das confidências, eu nunca cantei ninguém. Eu acho que o processo amoroso é uma coisa que se dá por um mútuo envolvimento, mas como você está me desafiando, eu vou te recompensar com uma outra coisa. Olha o que eu trouxe para mostrar para vocês, essa vergonheira aqui, ó. Esta foto da Vera Fischer autografada por ela, para mim, porque eu ganhei um concurso da Playboy, como você disse. A desmoralização final, é o epílogo, não é? A melhor frase sobre a Vera Fischer. Ele tem em casa, na cama, sobre a cama, uma foto da Vera Fischer nua dedicada a ele. Isso realmente nenhum padre. Eles tinham razão, e o Sérgio Faraco tinha razão. Nós que expulsaríamos, se fôssemos reitores, se fôssemos lá do júri, daquele júri inclemente. Iam desligar, né? Iam desligar. Do internato, por isso aí. Dionísio, nós temos assim, nós sempre trabalhamos na faixa de 45 minutos, nós já estamos a 1 hora. Eu tenho a impressão que já os nossos espectadores começam a ter lá seus compromissos, claro. De jantar. Nós não podemos falar nem 1/10 dos livros. Aqui no Rio Grande do Sul, quais são os autores gaúchos, para fechar essa nossa conversa, os autores gaúchos, as personalidades literárias gaúchas, enfim, e eu sei que tu és amigo de muitos desses escritores. A Valesca, ontem, não sei se está nos assistindo, a Valesca de Assis, mas falou, vou assistir. Então, quem são as personalidades literárias do Rio Grande do Sul? Tu já falaste do Érico, do Josué. Do Faraco, né? Do Faraco, claro. Olha, além da nossa querida Valesca de Assis, que eu resenhei a Valesca quando poucos resenhavam, percorri lá um trecho da Alemanha com a Valesca num encontro de escritores nos levaram para mostrar para os alemães, preparando a Feira do Livro de Frankfurt, né? Eu tenho o Luiz Antônio de Assis Brasil na própria casa dela, né, da Valesca, que os dois são dois bons escritores, não é porque são meus amigos, conheci primeiro a obra deles. Eu conheci o Luiz Antônio de Assis Brasil pelo Um Quarto de Légua em Quadro, e só depois fui ler o resto, né, as outras coisas que ele foi produzindo. O Liberato Vieira da Cunha,
ele é de um refinamento florentino com o texto, não é? Ele escreve muito bem. Eu gostava muito de ler a Tânia Failassi, há algum tempo não leio mais. O Josué Guimarães nem se fala. O Moacir Scliar, ele tem um romance, O Ciclo das Águas, sobretudo hoje. Eu acho que devia ser assim, é feita uma edição de milhares de exemplares e as pessoas lerem. Cães Danados. Aliás, nós seguimos para Brasília, Sérgio, a Regina Zilberman, o Moacir Scliar e eu, para receber, sem saber um do outro, por que a gente estava junto, para receber o Prêmio Brasília de Literatura naquele período, em 1977. Ela por ensaio, ele por romance publicado, aliás, inédito, e eu por um livro de contos publicado. Tem gente aí muito boa. O Charles Kiefer, eu não vejo alguma coisa dele há muito tempo, porque eu não sei se ele está produzindo, porque para mim não chegou. Mas Valsa para Bruno Stein é um senhor romance, eu gosto. E do Rio Grande do... Bom, tem poeta também, o Nejar, né, que eu acho que é amigo dele. Um poeta grandioso, veja, como é que a gente vai falar, né? Mas o povo do livro tem disso, porque quem sai aos seus não degenera. O Pedro Gonzaga não só é mais aplicado do que você, terminou o doutorado primeiro, como ele é um grande poeta, ele tem um domínio de texto fantástico. E é uma coisa interessante como o Pedro, ele consegue... ele concilia assim, um refinamento da reflexão e não é chato, porque às vezes o poeta faz uma reflexão, mas ele é muito chato. Por exemplo, a Cecília Meirelles não é. A Cecília Meirelles faz coisas profundíssimas no Romanceiro da Inconfidência e não é chata. Eu não vou falar aqui de outros escritores que são chatos, né? Que não é o caso. Um programa tem tanto espaço para ocupar, mas, por exemplo, como são bons aqueles primeiros volumes do Carlos Nejar, não é? Vento é quando? É depois de ter amado, mas o vento é quando? É depois de ter sonhado. Assim, nós temos no Nejar uma dicção, né, do verso e a escrita se combinando muito bem, não é? Sérgio, o Rio Grande do Sul, ele é um celeiro de bons escritores e, sobretudo, de muitos leitores. O Rio Grande do Sul tem essa tradição. Eu recebi um recado aí de Rosa Brizola Felizardo, casada com o filho do professor, o Zequinha, filho do professor Joaquim Felizardo. Também lembrando, nós não falamos, porque se nós tivéssemos o Felizardo, nós teríamos que ter um programa só para contar. Só com ele, uma série, né? Você, nos anos que teve no Rio Grande do Sul, teve a oportunidade de conhecer duas personalidades, digamos, essenciais da cidade, pelo humor, pela corrosão, pela visão libertária da vida e do mundo, né? Décio Freitas e Joaquim Felizardo. Teremos que fazer juntar também o nosso querido professor Voltaire Schilling, né, para falar mal dos nossos amigos, porque não há melhor arte no mundo do que falar mal dos amigos, né? Sem dúvida. Mas no caso do Felizardo, nós não falaríamos, porque... E a dona Zoleva, a esposa do Felizardo, dona Zoleva, era uma grande leitora e assim, ela destacava textos. O Joaquim Felizardo está nos assistindo, né? Os outros irmãos são a Márcia, a Andréia, tinha um pequenino, Mário, né? Que não deve ser mais pequenino, era o menorzinho da turma, eu me lembro deles. São pessoas queridíssimas e eles nasceram, se criaram no meio de intelectuais. Bom, o Voltaire Schilling devia ter uma estátua que falava, né? Sério, a gente chegava a apertar um botão e a estátua fala, porque o Voltaire sabe tudo, mas sabe mesmo, e ele tem uma cabeça, uma memória prodigiosa, o Voltaire Schilling, que se você disser assim, Voltaire, eu estou com a câmera aqui, fale sobre a Revolução Francesa. Não, mudaram aqui, disseram que é para você falar sobre a Revolução Americana. Só virar a câmera que ele fala tudo de novo. Não, agora é a Revolução Russa. O Voltaire é um fenômeno. Eu acho um absurdo que as pessoas... eu acho que, por exemplo, essas redes, CNN, qualquer programa de TV a cabo aí, tinha que botar o Voltaire todo dia. Além do mais, ele tem uma graça extraordinária, não é? Ou Sérgio, a Gilda Pitombo Mesquita, ela é de Alegrete. Opa, do Alegrete. E amanhã eu vou fazer uma live com ela às 16 horas. Gilda Pitombo Mesquita. Tá bem. Minha querida amiga, aliás.
Aqui a gente viu hoje uma quantidade grande, né, de pessoas, pelo menos as que chegam aqui, porque tem outras que às vezes não é possível serem exibidas aqui pela quantidade de gente chegando. Dionísio, vamos então ficar com essa nossa disposição, né, para daqui algumas semanas. Aí sim vamos falar apenas das origens das palavras. Mas como eu até tinha pensado em falar contigo, só assim, rapidíssimo, brevíssimo, para fechar o nosso programa. Tu foste muito amigo do Rubem Fonseca. Tu és muito amigo, eu te vejo, da Nélida Pinhon. A quantidade de fotos aos abraços com a Lígia Fagundes Telles, que são 3 autores monumentais do Brasil, né? 3 autores importantíssimos. Para o nosso espectador de hoje, se tivesses que recomendar um livro de cada um deles, talvez até para começar, muita gente não leu a Nélida ainda, tem gente que não leu, o Rubem Fonseca é mais lido, né? Mas também tem gente que ainda não leu. O que tu recomendaria? Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, Nélida Pinhon. Rubem Fonseca, a pessoa escolhe entre O Caso Morel, que para mim é o grande romance dele, e Agosto. Acho que é uma boa entrada para a obra do Rubem Fonseca. A Nélida Pinhon, um romance que quase ninguém fala, além de um que eu sei que você gosta muito, não é? Que é A República dos Sonhos. Eu resenhei este romance da nossa querida Nélida Pinhon. A Nélida Pinhon deu uma declaração sobre o meu livro de estreia em 1975, na quarta de capa. Eu conheço a Nélida daquele tempo. Ela foi em Ijuí, aliás, né? A Nélida Pinhon fez uma palestra em Ijuí para 600 pessoas na cripta da Igreja São Geraldo. Então, da Nélida Pinhon, eu não indico A República dos Sonhos, porque, para começar pela obra dela, tem que entrar pela Casa da Paixão. É um romance extraordinário, curtinho, muito bom de ler. A Lígia Fagundes Telles, certamente As Meninas, ou qualquer conto da Lígia. Agora, se a pessoa puder escolher, puder encontrar A Noite Escura e Mais Eu, não é? Ou As Meninas, ou qualquer conto da Lígia, mesmo Ciranda de Pedra, que todo mundo já sabe porque foi levado à televisão, eu iria por esses aí. Eu deixei algum fora, Sérgio, nessa nossa pré... Não, aliás, acho que não. Acho que foi bom. Olha aqui lá do Rio de Janeiro, Sérgio Nogueira, nosso querido professor. Meu rival na Estácio, Sérgio, eu cheguei, levei o Sérgio Nogueira e o Cláudio Moreno para fundar a língua portuguesa para todos os alunos, não é? E o Moreno, muito contido, você sabe, né? O Moreno é contido, né? E agradabilíssimo, nosso amigo, muito contido. O Sérgio é mais risonho. O Sérgio chegou assim, eu tava todo assim, né, garboso, andando do lado do Sérgio Nogueira. Chegou uma loura lindíssima e disse: professor Sérgio, pulou no pescoço, eu quero fazer uma foto com o senhor. Daí eu acho que o Sérgio ficou com pena de mim e disse: não, chega aqui também, compreendeu? Era eu que convidava, também. Aí roubou o prestígio do cargo, né? Mas de Colorado tudo se perdoa. Tudo bem, tudo bem. Olha, Dionísio, é um prazer. A gente sempre se diverte, a gente sempre está com bom humor, sempre com... Eu disse, né, no momento que tu saísse, mesmo nos momentos mais duros, nos momentos mais tristes, tu mantém o teu astral, mantém teu humor, mantém tua irreverência, que eu acho que é uma coisa importante, né? Um pouco de uma certa concepção anárquica da existência, que é fundamental no intelectual, uma certa liberdade, né? Uma certa independência das paixões momentâneas também. Foi excelente, e nos reencontraremos daqui algumas semanas para falar, aí sim, da origem das palavras. Foi um prazer estar contigo hoje. Eu falo 30 segundos, porque moribundo tem Claro. direito às últimas palavras. Claro. Olha, eu quero mandar um beijo para a Soilinha, a Soila, minha ex-mulher, mãe da Manuela, o meu neto de 3 anos, o Josué, eu tenho 2, né? Josué e Inácio. O Josué tem 3 anos e tem uma biblioteca de 30 livros que a mãe lê para ele, mas já tem 30 lá na estantezinha dele.
E para terminar de vez, para a minha querida Michele, que está lá nos outros aposentos, e por isso não está me estrangulando aqui, também quero mandar um beijo. E, Sérgio, um dia que a gente voltar, eu quero dar a curiosa origem da palavra caralho que nós anunciamos ontem. E desde ontem tu está com essa palavra, né? Que era uma palavra, eu li essa tua interpretação, não, essa tua pesquisa, né? E era uma palavra normal. Eu também, eu ontem ia te perguntar o tempo do onça, que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, esse tempo do onça. Eu não sabia de onde. Aí li e descobri. Tudo isso nós vamos deixar, vamos fazer uma lista de palavras, as proibidas e as interditas, né, para que a gente possa nos deliciar com a riqueza, no fundo, com a riqueza semântica, a variedade semântica da nossa língua. O Neruda, só para fechar, o Neruda disse o seguinte, eu até botei esses dias no Face: os espanhóis vieram aqui e nos arrancaram tudo, nos levaram ouro, a prata, levaram trabalho, o suor, mas nos deixaram algo, nos deixaram o seu idioma, nos deixaram ouro. Os portugueses também levaram tudo, né? Roubaram o Brasil, assaltaram o Brasil, mas nos deixaram esse lindo, esse excepcional idioma que é da língua portuguesa, né? A nossa língua. Então tá, valeu. E nos deixaram o Machado de Assis, fizeram a escravidão, mas um dos maiores escritores do mundo, descendente de escravos, é o nosso Machado de Assis. Perfeito, tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Um abraço. Muito obrigado. Até de repente. Até.